Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a segunda aula da playlist Pirâmides. Nessa aula, eu estarei resolvendo com vocês aqueles dois exemplos que eu comentei na aula 1. Então, a partir de agora, nós só vamos começar a estar trabalhando nessa playlist exercícios. Como dizia a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Então, vem comigo. Bem, pessoal, vamos lá então para o nosso exemplo 1 aqui. Calcule a área total e o volume de uma pirâmide quadrangular regular, então ela é regular, cuja aresta da base mede 8 centímetros e a sua altura 3 centímetros. Então está aqui a nossa pirâmide, aí, base um quadrilátero. Como ela é quadrangular regular, na base, pessoal, eu vou ter um quadrado de lado 8, que a base vai ser um polígono regular, né? E o único quadrilátero regular que nós temos é o quadrado, tá? Então, a aresta da base mede 8 centímetros, aqui na base um quadrado de lado 8. E a altura dessa pirâmide, que é esse segmento que eu coloquei aqui em azul, tá? Ela é 3 centímetros. Então, foi dada a altura dela também, ó. Então, a altura igual a 3 centímetros. Olha, para o cálculo do volume, eu já tenho os elementos que eu preciso. Por que que eu já tenho os elementos que eu preciso? Eu tenho a área da base e tenho a altura, tá? Dá para calcular a área da base dessa pirâmide. Então, vamos já colocar aqui, área da base. Por ser quadrangular regular, tá? Então, repetindo mais uma vez, na base eu vou ter um quadrado, o único quadrilátero regular é o quadrado. Eu vou ter um quadradinho aqui, né? De lado 8. Então, a área da base já dá para saber. A área de um quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado, né? Então, lado ao quadrado, a área da base, 8 centímetros quadrados. 8 centímetros quadrados, não, desculpe. 8 elevado ao quadrado vai dar 64. Então, vai dar 64 centímetros quadrados. Está aqui a área da base. A altura, o exercício já forneceu, que é igual a 3 centímetros. Então, já dá para calcular o volume dessa pirâmide, porque o volume é 1/3 da área da base, multiplicado pela altura. Mas eu vou deixar para depois. Bem, para o cálculo da área total, gente, a área da base eu já tenho. Falta nós determinarmos a área lateral. A lateral é formada por 4 triângulos isósceles, tá? Por que que esses triângulos são isósceles, que vai contornar o nosso sólido? Porque é uma pirâmide regular, né? De acordo com a aula 1. Então, é importante ter assistido a aula 1 dessa playlist. Eu preciso calcular a área de um desses triângulos que contorna a pirâmide e depois multiplicar por 4, porque são 4 triângulos congruentes. Agora, como que eu vou calcular a área desse triângulo? Primeiro, eu vou fechar aqui um triângulo retângulo. Olha, de acordo com a aula 1, nós vimos que a altura da pirâmide, o apótema da base da pirâmide, que é esse segmento que eu estou colocando aqui em vermelho, tá vendo? Olha, tá? Que eu vou indicar por M. E o apótema da pirâmide, que vai ser esse segmento que eu vou colocar agora aqui em verde. O apótema da pirâmide, ele coincide com a altura da face lateral da pirâmide. Tá? Tá saindo um pouquinho torto aqui, mas é um... Aí, ó. Este triângulo, formado entre a altura da pirâmide, o apótema da base da pirâmide, que é esse segmento em vermelho, e o apótema da pirâmide, que é esse segmento aqui em verde, que eu vou indicar por G. Esses 3 elementos, eles vão formar aqui dentro da pirâmide, ó, um triângulo retângulo, tá? E o apótema da pirâmide, ele é a altura da face lateral. O segmento aqui em verde, olha, que é o apótema da pirâmide, ele coincide com a altura da face lateral da pirâmide. Então, se eu descobrir esse segmento aqui,
eu descubro a altura da face lateral. Então, eu vou descobrir a altura do triângulo, que forma a face lateral, e eu tenho a base, aí é possível calcular a sua área. Só que para chegar nele, antes nós vamos calcular o apótema da base da pirâmide, tá? Então, apótema da base. Olha, como na base é um quadrado, por isso que eu comentei com vocês aí no início, que é importante ter conhecimento de polígonos regulares, tá? Eu tenho a playlist aí no meu canal. O apótema de um quadrado é o lado dele, é o lado do quadrado dividido por 2. Isso é a fórmula para apótema de quadrado. Não serve para outro polígono. Então, o lado da base é 8. 8 dividido por 2, tá? 8 dividido por 2 vai me dar 4 centímetros. Então, tá aqui o apótema da base. O meu M aqui, olha, vai medir 4 centímetros. Tá? Então, observa o seguinte, aquele triângulo retângulo lá dentro, ó, formado pela altura da pirâmide, que mede 3 centímetros, pelo apótema da base da pirâmide, que vai medir 4 centímetros, e o apótema da pirâmide, que é a altura da face lateral da pirâmide, que é a altura da face lateral da pirâmide. Esses 3 elementos formam um triângulo retângulo. Então, agora, eu calculo o apótema da pirâmide aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Então, o apótema da pirâmide, tá? Então, aplicamos aqui o teorema de Pitágoras com esses 3 elementos. O apótema eu indico por G, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Que G ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. É igual a 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Daqui eu vou tirar 9 mais 16, né? Não, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25, extraindo a raiz quadrada de 25. O apótema da pirâmide, que é a altura da sua face lateral. Então, raiz quadrada de 25 vai dar 5 centímetros. Show? Agora, eu pego a face lateral da pirâmide. Olha, a face lateral dela, eu estou pegando uma face lateral. Tá? Olha, o que nós temos aqui como face lateral? Um triângulo, onde a base dele mede 8 e a altura dele é o G, é o apótema da pirâmide. Tá? Então, olha, seria este triângulo aqui que vai formar a face lateral da nossa pirâmide. Tá? Aqui vai medir 8 e a altura dele, que é aquele segmento em verde, é o G, mede 5 centímetros, que nós acabamos de calcular. Então, para o cálculo da área lateral da pirâmide, para calcular a área lateral dela, são 4 triângulos deste. Então, a área lateral, vamos indicar aqui por AL, tá? A área lateral são 4 triângulos. Vou até escrever aqui em vermelho esse 4. Então, seria 4 vezes a área deste triângulo, aonde a base deste triângulo mede 8 e a altura deste triângulo mede 5. Então, base vezes altura dividido por 2. 8 vezes 5, 40, dividido por 2 dá 20. 20 vezes 4, 80. Então, a área lateral da nossa pirâmide, 80 centímetros quadrados. Show? Então, agora eu faço o cálculo da área total dessa pirâmide. A área total de uma pirâmide, a área total da pirâmide, que nós vamos indicar por AT, a área total é a área da base mais a área lateral. Tá?
a área da base mais a área lateral. Aí eu tenho o que nós chamamos de área total da pirâmide, ok? Então, vamos lá. A área da base dela deu quanto? 64 centímetros quadrados. Então, tá aqui, área total, área da base 64, mais a área lateral, que deu 80. 64 mais 80, área total 144 centímetros quadrados. Tá aí a área total da nossa pirâmide. Show? Bem, pediu o volume. O volume é 1/3 da área da sua base. Então, o volume de uma pirâmide. Então, lembrando aqui, ó, né, da primeira aula dessa playlist. É bom ter assistido essa aula. O volume é 1/3 da área da sua base multiplicado pela sua altura. Então, o volume vai me dar aqui 1/3. Quanto que deu a área da base dela? 64 centímetros quadrados. Multiplicado pela sua altura. Quanto que é a sua altura? 3. Olha, dá para simplificar aqui os 3 com o 3. Então, o volume dessa nossa pirâmide, 64 centímetros cúbicos. Tá, gente? Olha, não vai pensar que o volume deu igual à área da base, porque aqui a unidade do volume é a unidade cúbica. Beleza? Então, tá aí a resolução desse nosso exercício 1. Show? Vamos lá para o exercício 2. Bem, pessoal, aqui no exercício 2 está dizendo o seguinte: o volume de uma pirâmide triangular regular. Então, a base é um triângulo equilátero, porque é triangular regular. Desculpe. O único triângulo regular é o triângulo equilátero. O volume dela, então, é igual. Desculpe, pessoal. 24 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. E a sua altura é igual a 6 centímetros. Calcule a medida da aresta da sua base. Olha, foi dado o volume da pirâmide. Então, vamos anotar aqui. O volume dela é igual a 24 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Foi dada a altura dessa nossa pirâmide, que é igual a 6 centímetros. Como o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da sua base, de acordo com a aula 1 dessa playlist. Importante ter assistido essa aula. Daqui dá para a gente tirar a área da base. Sabendo a área da base, dá para descobrir a medida da aresta da base. Porque a base é um triângulo equilátero, todos os lados têm medidas iguais, né? Então, vamos lá. Olha, 1/3 da área da base multiplicado pela sua altura, a altura dessa pirâmide é 6, tem que dar o volume, que é 24 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Já dá para simplificar aqui, olha. O 6 com o 3, né? Vai dar 2. Então, 2 vezes a área da base. 2 vezes a área da base da pirâmide. É igual a 24 raiz quadrada de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a área da base dessa nossa pirâmide, 12 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Beleza? Olha, a base dela, por ela ser, vou repetir mais uma vez, triangular regular, então, na base, a base vai ser um triângulo equilátero, tá? Nós vamos ter aqui um triângulo equilátero de lado L. L, L, L. Então, é importante conhecer a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero, por isso que eu falei para vocês, é importante, eu tenho 2 playlists aí, áreas de figuras planas e polígonos regulares, que é onde a gente vai precisar estar utilizando aqui em exercícios de pirâmide. A área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado multiplicado por raiz quadrada de 3 sobre 4,
Por aqui eu tiro a medida da aresta da base, que é o lado da base. Então eu vou igualar L ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4 vai me dar a área da base da pirâmide, que eu acabei de calcular, que é 12 raiz quadrada de 3. Show? Passa aqui o 4 multiplicando o 12. L ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de 3, é igual a 48 raiz quadrada de 3. Simplifico aqui a raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3, né? Essa raiz quadrada de 3 que está na esquerda vai passar dividindo na direita. Então, daqui eu vou tirar que L ao quadrado é igual a 48. Então, o lado da base, né, que seria a aresta da base, é raiz quadrada de 48, tá? Isso tudo aí eu faço por decomposição. Então, decompondo, L igual a 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, está aqui a medida da aresta da base da nossa pirâmide. Show? Pessoal, então aqui eu estou encerrando essa segunda aula dessa nossa playlist Pirâmides, tá? Qualquer dúvida em algum desses exercícios, por favor, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube. Show? E aguarde, logo logo eu estarei lançando a terceira aula dessa playlist, aonde eu já vou começar a estar trabalhando com exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares. Show? Então, gente, aguarde. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!